subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 2. João Batista, preparando o caminho. É um prazer muito grande poder chegar mais uma vez até você com a nossa lição bíblica de jovens, a nossa segunda aula aqui nessa produção da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e continue reinando em seu coração. Hoje um cumprimento especial aos professores das classes de jovens e quero fazê-lo em nome do meu filho Silas Júnior e agradecer por ele ter feito a revisão de todo o original das lições e ter contribuído grandemente. Em nome dele, eu cumprimento todos os professores de jovens que têm prestado esse relevante serviço ao reino de Deus, ensinado aí a cada domingo a nossa juventude em todo esse imenso Brasil. Que Deus te abençoe. Nós estamos nesse primeiro trimestre de 2022 estudando sobre o Evangelho de João, né? Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Um evangelho essencialmente cristocêntrico, um evangelho de uma profundidade teológica muito grande, porque, como dissemos na primeira aula, João ele não apenas fez a narrativa dos fatos, mas ele apresentou sinais e ele explicou teologicamente o significado dos sinais, os sermões e as declarações que Jesus fez acerca da sua divindade. Então é isso que nós estamos estudando. É muito relevante, se você tiver acesso, puder adquirir o livro que acompanha a nossa revista, porque no livro nós fazemos uma abordagem mais detalhada e mais aprofundada e com a indicação de outras fontes que certamente vão contribuir com uma compreensão maior, a possibilidade de você apresentar uma abordagem mais ampla do conteúdo das nossas lições durante as suas aulas. Portanto, fica a recomendação do livro do trimestre que está à sua disposição aí na CPAD. Eu gostaria também de fazer uma referência à nossa declaração de fé, porque nós estamos estudando nesse trimestre especialmente a cristologia ou a doutrina de Cristo, que foi fundamental para que os pais da igreja vencessem os heresiarcas dos primeiros séculos e conseguissem cristalizar, solidificar as doutrinas fundamentais do cristianismo. E essas doutrinas estão bem apresentadas, didaticamente apresentadas e com uma robustez bíblica, uma fundamentação bíblica muito densa na nossa declaração de fé. Então você pode também adquirir, e eu creio que esse seria até um livro de acompanhamento seu, especialmente em todos os trimestres, porque aqui estão todas as doutrinas fundamentais da fé cristã. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre João Batista, preparando o caminho. É a nossa lição de número 2. O texto áureo diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João, capítulo 1, versículos 6 e 7. O resumo da lição: João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Quero também fazer a leitura do texto bíblico que dá fundamento à nossa lição. João capítulo 1, versículos 6 a 8, versículos 15 e 16, 24 a 27. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude
com graça sobre graça. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Fazendo uma análise aqui do texto, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o evangelista João, ele foi altamente tenaz no seu evangelho, também para desfazer não apenas as heresias dos que atacavam o cristianismo, né, no mundo grego, no mundo gentio, mas também as heresias oriundas dos judeus, né? E nós vamos observar ao longo do trimestre que o Evangelho de João traz muitos textos com uma abordagem direta de alguns pontos que vão quebrar as tradições judaicas, para mostrar a superioridade de Cristo e de sua doutrina. Nesse texto mesmo, nós encontramos João dizendo assim: houve um homem enviado de Deus. Ou seja, aqui ele está desfazendo uma falsa crença que havia na época de que João teria sido o verdadeiro Cristo, né? E que teria havido um equívoco dos cristãos em relação a Jesus, né? No nosso livro, o texto, eu inclusive menciono isso, que havia uma falsa crença surgida naqueles dias de que João Batista seria a revelação final de Deus à humanidade e que os cristãos haviam erroneamente elevado Jesus a essa posição. Então há uma probabilidade de que essa crença tivesse chegado ao conhecimento de João. E na verdade nós vamos encontrar na própria Bíblia algumas comunidades que seguiam João Batista. Lá em Éfeso, por exemplo, tinham os discípulos que tinham sido batizados só no batismo de João Batista. Quando Jesus aparece, o próprio Herodes disse assim: esse aí é João Batista que ressuscitou. Então, para desfazer também essa crença, João, o evangelista, está dizendo: este homem era apenas um enviado de Deus, e o nome dele era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Não era ele a luz. Então aqui mais uma vez João está desconstruindo qualquer heresia de que João Batista fosse uma manifestação de Deus ou uma última e mais plena manifestação de Deus nos últimos tempos, deixando muito claro que ele era apenas um enviado de Deus. Nós vamos ver que isso é importante porque algumas pessoas vão olhar para Jesus e vão dizer que ele era um enviado de Deus. Exemplo, Nicodemos. Nicodemos disse assim: tu és o mestre vindo de Deus. Então João está deixando muito claro que Jesus é o próprio Deus e que João sim era apenas um enviado de Deus. Tá? Outra coisa que eu quero destacar é que ele diz aqui, cujo nome era João. O único evangelista que não menciona o designativo Batista é João. Por quê? Porque ele também, tendo o nome de João, e ele sendo o autor, entendeu ele ser desnecessário fazer uma distinção entre os Joões, né? Então ele não menciona aqui o designativo Batista, você sempre vai ler no Evangelho de João, ele apenas se referindo a João. Por outra razão é que ele não se menciona também no livro. João, ele sempre é aqui um sujeito oculto em todo o seu evangelho. Ele vai referir-se a si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava, né? Então, ele não menciona o seu próprio nome. Por isso, ele menciona apenas o nome de João, para que se soubesse, ou como se suficientemente fosse, o entendimento de que se tratava de João Batista. Outra coisa que ele diz João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim,
porque foi primeiro do que eu. Então João está falando de João Batista, que nasceu antes de Jesus, não é? Quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar a Isabel, mãe de João Batista, ela já estava grávida há 6 meses, portanto João Batista nasceu antes de Jesus. Mas porque ele está falando aqui da sua divindade, da sua eternidade, da sua pré-existência, ele está dizendo: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então ele está falando aqui da pré-existência, da eternidade. Se ele estivesse mencionando Jesus apenas como homem, ou se Jesus fosse apenas homem, ele não estaria dizendo, o João Batista não estaria dizendo que ele tinha sido antes dele. Então está falando também do conhecimento que ele tinha da sua eternidade. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aqui é mais um indicativo de que alguém poderia estar confundindo a pessoa de João Batista com o Cristo. E agora, como ele disse que não era, eles disseram: por que você então batiza se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta? Aí João vai responder: eu batizo com água, mas no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, mais uma vez aqui a eternidade, a pré-existência, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Aqui João está falando de um costume que havia na época, quando se anfitrionava alguém, quando se recepcionava alguém, que o escravo mais humilde desatava a correia das sandálias. E João está se colocando aqui numa posição de absoluta humildade, dizendo que ele não tinha sequer a condição de desatar as correias das sandálias de Jesus, o Cordeiro de Deus, que traria um batismo, inclusive, superior. Então essa é a síntese do Evangelho de João. Outra, aliás, dessa lição que fala de João Batista. E outra coisa que eu quero destacar é que o aparecimento de João Batista representa uma transição entre o Antigo e o Novo Pacto, por algumas razões. Primeiro, porque João é o último profeta dentro do contexto profético do Antigo Testamento. E ele apresenta agora o Cordeiro de Deus para uma comunidade que estava acostumada com a crença no sacrifício levítico, no sacrifício do Antigo Pacto, e agora ele apresenta o Cordeiro do Novo Pacto, do novo sacrifício. Então ele representa aqui uma transição entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Muito bem, a nossa lição, nós temos 3 tópicos que são relevantes, que nós façamos referência a eles durante a nossa aula. O primeiro fala da origem do precursor. João era das montanhas de Judá. A Bíblia não menciona exatamente a sua cidade de origem, mas era ali próximo a Jerusalém Ocidental. Foi ali que Maria foi visitar a sua prima Isabel, que já estava grávida de 6 meses. Ele foi anunciado por um anjo a Zacarias, o seu pai. Outro ponto a ser destacado é que o aparecimento de João Batista decorreu de um cumprimento profético. O Antigo Testamento menciona a vinda desse precursor, desse que anunciaria o Messias. O Malaquias 4, 5 e 6 fala do ministério de João Batista dizendo: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas a profecia certamente mais contundente, e que inclusive foi mencionada pelo próprio João Batista, é que está no livro do profeta Isaías, quando o profeta menciona sobre a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. E o próprio João Batista menciona isso na sua apresentação. Eu sou a voz do que clama no deserto.
O terceiro ponto fala sobre a mensagem do precursor. A mensagem de João Batista, como falamos, é uma mensagem de ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual, um chamado ao arrependimento. Então, João denuncia os pecados, expõe os pecados dos judeus, especialmente, que era o seu público-alvo, pecados de sectarismo, de apostasia, a politização, corrupção moral, a indiferença, enfim, o judaísmo estava vivendo um período espiritual e moralmente degradante, né? O divisionismo era muito grande, né? Os essênios, os zelotes, os herodianos, os fariseus, os saduceus, eram alguns dos grupos religiosos e políticos que representavam uma verdadeira Babel política e religiosa que reinava no judaísmo da época. E aparece João, então, com uma mensagem contundente, com uma mensagem de arrependimento, né? E anunciando um novo tempo, dizendo assim: está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 10. E o que isso representa? Jesus, ele não veio para reformar o judaísmo. Ele veio para instituir um novo pacto, uma nova aliança, que não teria nenhuma vinculação nacional, mas sim uma abrangência ampla, uma abrangência total, plena, para toda a humanidade. Então, os judeus certamente esperavam, como nós vamos ver também em outras lições, né, uma restauração nacional. E João vem propor ou apresentar uma ruptura. Não era uma reforma da religião judaica. Era agora um novo pacto, um novo concerto que Deus apresentava ao homem através de um sacrifício perfeito e eterno que seria feito, como de fato fora, através de seu Filho, Jesus Cristo. Depois a gente destaca que João era um enviado de Deus, e nós já falamos um pouco sobre isso, né, do propósito de João, do propósito do Espírito Santo em destacar que João era apenas um enviado de Deus, né? Uma mensagem contundente. João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai, ou temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Mais uma vez aqui nós vemos que João está pregando um novo pacto que não estaria vinculado apenas a uma aliança mosaica, uma aliança com a descendência de Abraão. Embora nós todos somos filhos de uma promessa feita a Abraão, mas para atingir não apenas uma descendência, mas para atingir toda a humanidade que cresce em Jesus. O Batista não se iludia com religiosidade. Tinha uma mensagem transformadora que exigia de todos mudança de atitude. Então esse é um dado muito forte, né, na mensagem de João. Ele pregava a necessidade de mudança de caráter, né, mudança de atitude, a prática da justiça, a prática da honestidade. Isso nos fala, inclusive, da importância que nós temos de pregar um evangelho que também seja contundente, seja puro, seja autêntico. Nós não podemos brincar com a pregação, né? Nós temos que pregar a palavra de Deus com poder, com autoridade, pregar a verdade assim como ela é. E a palavra de Deus como verdade, ela produz em nós uma mudança, uma transformação. Para isso Jesus veio, para produzir essa transformação. E João prenunciava esse ministério transformador que Jesus viria trazer. O verbo, o pregador e a pregação. O último dos profetas do Antigo Testamento. O profetismo sempre esteve presente em todo o Antigo Testamento. Aliás, a gente observa que o próprio Deus, tudo que fez pela palavra. E agora ele usou durante todo o Antigo Testamento homens para
prenunciar, para pregar, para predizer os seus planos e também para condenar, para mostrar a sua vontade, né? Os profetas que pregavam, por exemplo, no período monárquico, eles condenavam os pecados dos reis. Então esse profetismo sempre foi muito forte no Antigo Testamento. E de fato, nós temos também no Novo Testamento o dom de profecia, como um dom espiritual, e temos o ministério profético, né, que não é como no Antigo Testamento. O ministério profético agora é uma exposição contundente das Escrituras Sagradas, né, de uma maneira firme, intensa, profunda, penetrante, para o estabelecimento da verdade bíblica, né? Hoje nós temos o cânon sagrado, então nós não consultamos mais os profetas como se consultava no Antigo Testamento. Então há essa diferença do ministério profético do Antigo para a Nova Aliança. A importância da pregação, nós já destacamos isso, né? Relevante que se destaque. A imprescindibilidade e a seriedade da pregação como instrumento necessário à fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. João diz, o Evangelho, ou melhor, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é ou não são evidências ou provas científicas ou argumentos filosóficos que vão convencer ou produzir fé. A fé é produzida pelo Espírito Santo mediante a pregação da palavra. Então nós precisamos do poder de Deus para pregar o Evangelho. E o Evangelho pregado gera a fé no Espírito, e essa fé transformadora leva então à salvação. O perigo do estrelismo: não podemos ter a pregação como apenas um carreirismo, né? Não podemos dar aso ou lugar às heresias, às bizarrices e aos meros espetáculos, né? Inclusive o meio pentecostal, nós temos que ter um equilíbrio muito grande, né? Expor a doutrina com poder, mas não espetacularizar a fé, né? Não fazer um uso exagerado, um exibicionista dos dons espirituais. Precisamos de uma mensagem poderosa, cristocêntrica, no poder do Espírito Santo. Concluindo a nossa lição de hoje, nós vamos observar que João Batista exerceu fielmente o seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida. Deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que nossa vida seja plena expressão de sua vontade. João Batista testificou de Cristo como seu precursor. Que sejamos testemunhas do seu poder salvífico e do seu reino eterno, que não tarda a se manifestar. Não importa o tempo que nós venhamos servir a Deus. João mesmo teve um ministério bem curto. Ele saiu logo de cena. Mas o importa é o conteúdo do ministério que nós venhamos desempenhar. Que seja um ministério centrado na vontade de Deus. Nós precisamos ser sábios, buscar a Deus em oração, em leitura diária de sua palavra, para que nós tenhamos sensibilidade, discernimento espiritual e não caiamos no engano. Nós, pentecostais, somos cristãos bíblicos, valorizamos a verdadeira pregação, que é cristocêntrica, e não desprezamos a atualidade dos dons espirituais como autêntica manifestação do poder de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Ele assim nos permitir.